53 novos animes estreiam agora na temporada de verão de 2026. Vamos passar o pente fino em todas as estreias da temporada e saber mais sobre suas produções pelo ponto de vista da indústria. Logo depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Sakuga Pop, o nosso espaço para dissecar a produção de animes. E eu sou a Mabi. Se você quer entender a engenharia por trás de cada frame e a lógica real do mercado de anime, sem informação tirada do você está no lugar certo. Caralho, o maluco é brabo. Neste vídeo vamos falar dos novos animes que chegam agora na temporada de verão. Se vocês quiserem saber sobre as continuações, o vídeo está aqui no card. Vamos abrir a linha do tempo com a estreia mais precoce, no dia 26 de junho. Hakudai Kenja no Gakuen Musou. O estúdio é o MT Squared e a produção executiva vem forte com a Square Enix. Acompanhamos Zeftal, o sábio do vento. Ele morre amargurado por não ter talento em magia, mas reencarna 400 anos depois mantendo seus poderes, em uma era onde a magia declinou drasticamente. Nesta era, em que feitiços poderosos são uma raridade, seu eu sem talento é agora completamente incomparável. O cara é foda, patroa! A MT Squared tem um desafio direto no Satsuei. Mostrar a discrepância entre a magia fraca da era atual e a magia suprema do Eftal exige que o departamento de composição trabalhe em efeitos que passem uma sensação de impacto pesado na tela, e muito possivelmente com um orçamento apertado. Mujikaku, Seiju wa Kyu, Momushiki Michikara Wotare Nagasu. Ou The Oblivious Saint Can't Contain Her Power. Animado pela colaboração entre Magic Bus e Picante Circus. A trama foca em Lady Carolina, filha de um duque, que é considerada a ovelha negra, e acaba sendo forçada a um casamento político com o príncipe sanguinário de um império vizinho, enquanto desperta poderes latentes como uma verdadeira santa. Em animes de intriga política e romance, a ação física é mínima. O peso da engenharia cai sobre os layouts e os gengas, com os animadores focados no acting para segurar o espectador. Heroine, Seiju e All Works Made Desu, também pelo estúdio EMT Square, mas agora com um comitê gerido pela Lantis e Dax Production. A japonesa Melody reencarna como uma super empregada de uma família nobre falida, sem fazer a menor ideia de que o mundo é um otome game e que ela é a heroína invencível da história. Aqui o ritmo é tudo. Tarefas domésticas e de caça com um orçamento limitado exigem um pipeline de comédia com times muito afiados. Bang Dream, Yumi Infinity Mita, produzido pela Nishikaline e orquestrado pela Bushiroad e Ultra Super Pictures. O foco agora é na banda virtual Yume Mita, borrando a linha entre os sonhos virtuais e a realidade concreta. A franquia Bang Dream é um laboratório de engenharia 3D. Muito da evolução da computação gráfica nos animes veio dessa franquia. A Nishikaline, como sempre, vai aplicar rastreamento de movimento integrado a renderizações cel shading altíssimas para os shows e divulgar seus avanços em uma CG World Japan. World is Dancing, animado pelo estúdio Cypic e financiado pelo comitê da Shoshiku. Na era das Cortes do Norte e do Sul, em 1374, o jovem Oniasha busca entender a essência da dança através do Sarugaku tradicional. Essa é uma das maiores promessas de Sakuga da temporada. Animar tecidos pesados da época feudal, acompanhando os giros de dança, exige uma anatomia perfeita nas folhas de desenho. Level 999 no Murabito, produzido pela Brains Base e Gree Entertainment. Num mundo onde o nível e a classe definem sua vida, as pessoas com a classe aldeão são as mais fracas. Mas um garoto aldeão descobre um jeito de virar o jogo caçando monstros para enriquecer e dominar o sistema. O teste de fogo desta produção será mascarar a falta de orçamento para os impactos colossais usando truques de fotografia e direção, ao mesmo tempo que tenta sustentar a abrupta gangorra de tom entre humor escrachado e fantasia sombria sem quebrar a imersão do público. Reiwa no Dara-san, animado pela Asahi Production, com Lantis e Kadokawa no comitê. Dois irmãos se perdem numa floresta à noite e esbarram na deusa do infortúnio, Dara-san. Ela tenta ser grotesca, mas o anime é na verdade uma comédia com temática mitológica. A direção de arte aqui brinca com contrastes. O estúdio precisa construir cenários escuros e de suspense no início,
quebrando rapidamente para designs super deformados e expressivos de comédia, evidenciando o abismo entre a expectativa sombria e a realidade pateta da Dara-san. Super Nuura de Yanni Sufutari, ou em Portuga, Fumando com Você Atrás do Supermercado. Também animado pela Asahi Production, com o Comitê da Nishon, é a história super fofa e cheia de nicotina de Sasaki, um assalariado exausto que tenta relaxar fumando nos fundos de um mercado com Tayama, uma jovem estilosa e provocante, sem fazer a menor ideia de que ela é, na verdade, a Yamada caixeira meiga e sorridente por quem ele é secretamente caidinho. O comitê liberou 12 mini-episódios meses antes da estreia oficial porque eles precisavam criar um esquenta viral e de baixo custo nas redes sociais para testar a recepção do público, afinal é um romance focado em adultos. A estratégia parece ter dado certo. A série se tornou extremamente popular nas redes. É o Tsuihou Sareta Tensei de Ukishi, o Agame Chishiki de Musou Suru. O estúdio Go Hands abraça a história do exilado Elimas, que reencarna na classe defeituosa Heavy Knight, mas usa seu conhecimento da vida passada para quebrar a lógica do mundo. O estúdio Go Hands tem uma assinatura visual muito agressiva. Eles vão abusar de movimentações virtuais de câmera em 3D, varrendo o cenário durante os combates mais pesados e provável uso massivo de reflexos de lente na composição digital. Na sequência, temos Yanni Neko, produzido pelo Bibury Animation Studios, com a Magic Capsule. É a comédia subversiva e caótica de Yanni, uma gata humanoide completamente viciada em cigarro e que mora num apartamento que é um lixão. Que nojo. A decupagem de storyboards para comédias curtas e confessionais desse tipo costumam ser o grande segredo na produção. Saber onde gastar e economizar faz com que o orçamento enxuto não seja notado e a animação ainda passe o ar de extremamente sofisticada. Kokuaori Nimakazete Saki Niaiki. Com o estúdio Gekko e o comitê da Grey Entertainment, o Mago Luck se sacrifica lutando contra demônios e retorna após 10 anos rejuvenescido, adotando o nome Loki para viver em paz, enquanto seus amigos agora são lendas. Acredito que para um estúdio de médio porte, o design complexo, principalmente das roupas dos personagens, tenha pesado bastante. Foi justamente por esse tipo de gargalo técnico que levou o adiamento do anime para julho, dando à equipe o tempo necessário para refinar os detalhes, sem deixar a qualidade da animação desabar ao longo da temporada. Otomi Kaiju Caramelize, animado pelo veterano Leiden Films com a Good Smile Company no comitê. A introvertida Kuroi se transforma literalmente num kaiju destrutivo toda vez que seu coração bate mais rápido de amor pelo garoto popular da sala. Que proposta diferente! Os diretores de animação vão ter que cuidar das proporções de escala. Mostrar a grandiosidade do kaiju sem perder o elemento cômico e romântico é uma prova de fogo. A Leiden Films é um estúdio que consegue fazer muito em situações de baixo orçamento e cronogramas apertados com resultados bem aceitáveis. Korikaichi Shine, produzido pelo estúdio Shin-Ei Animation e Beat Groove na produção. A jornada da colegial Ai Yasumi descobrindo que o amor por mangás não basta. Ela tem que mergulhar de cabeça no árduo caminho de se tornar uma mangaka. O Shin-Ei Animation domina séries cotidianas e comédias como Shin-Chan. Para uma história sobre paixão e trabalho, o acting dos personagens devem ser animados com muito cuidado, pois o tom é bem diferente. A Science Saru traz Temaku no Jaduga, focando nas intrigas políticas do Império Mongol no século XIII, através dos conhecimentos científicos e médicos da sábia Fátima. É um drama histórico de alto prestígio. A Science Saru tem um pipeline único focado em fluidez orgânica. O desafio da equipe liderada pela diretora Naoko Yamada será integrar a arquitetura e as vestimentas complexas da era mongol com a movimentação estilizada que é a assinatura do estúdio. Agora temos Black Torch, adaptado pelo 100 Studio, com a Viz Media no licenciamento. Acompanhamos Jiro, um shinobi moderno que se funde com o espírito de um gato mononoke chamado Hagou para caçar demônios. O layout de ação de Black Torch precisa ser absurdamente agressivo. O estúdio vai depender de coreografias limpas nos Genga para passar o peso físico dos combates corpo a corpo e da velocidade ninja na tela. E o Amoto Senpai no Suizen, produzido pelo estúdio Dean e comitê da Hakuhodo The Ipson Music e Pictures. Ambientado na década de 1910, foca nas investigações paranormais do exército, lidando com fenômenos bizarros como a neve negra. Rapaz,
Adaptar Iwamoto Senpai no Suizen é um baita desafio técnico, porque a estética do mangá tem achuras densas e uma arte extremamente detalhada, o que exige um trabalho de pós-produção e filtros digitais muito pesados para que o anime não pareça simplificado demais na TV. É verdade. Na fantasia, a OLM entrega Neko to Ryu, com a produção de Dax Production e a Nippon Television Music. O anime conta a história curiosa e adorável história de um dragão que foi criado e convive com gatos mágicos na floresta. Produzir Neko to Ryu é o tipo de projeto em que o estúdio precisa equilibrar dois mundos muito diferentes na tela. O design peludo e fofinho dos gatos com a anatomia imponente dos dragões. Como a história tem um tom muito afetuoso e episódio, a equipe de produção foca a maior parte da verba na paleta de cores e nos cenários de fundo para criar uma atmosfera acolhedora, economizando nos movimentos complexos para garantir que a animação continue bonita do início ao fim. A Laidu se adapta Ushi no Ototo-domo Gasumimasen, com a produção da Aniplex e Inspion Edge. A história foca em Ito, lidando com a convivência com seus 4 novos meio-irmãos após o novo casamento da mãe. Mas que design lindo! A adaptação exige que o estúdio foque na sensibilidade do design de personagens e na paleta de cores pastel, já que o apelo visual desse romance depende totalmente de fazer os 4 irmãos parecerem charmosos e expressivos na tela. Como não há cenas de ação complexas, a equipe de produção economiza dinheiro, usando cenários estáticos de fundo e foca os recursos na iluminação digital das cenas e no trabalho dos dubladores, garantindo que o público sinta a química e o clima de família barulhenta a cada episódio. A Brains Base traz Saiju no Ozawa, com a produção da MBS e Dax Productions. A comédia romântica conta a história de Itsuki cuidando da herdeira Hinako, que finge ser brilhante, mas não tem a menor habilidade para a vida cotidiana. Em animes focados no cotidiano, o segredo do sucesso está puramente no acting dos animadores. As microexpressões, a postura dos ombros e o timing de diálogos precisam ser cirúrgicos. Se as interações parecerem estáticas, o público desengaja no meio do episódio. Ih, rapaz. Oni no Hanayomi, pela Colored Pencil Animation e produção da Hakuonsha. Uma versão Ayakashi da Cinderela, onde a protagonista Yuzu, oprimida pela própria família, vira a amada noiva do mais poderoso dos Ayakashis. Kimi wo Aizuru Kiwanai, pelos estúdios 0G e Grass e produção da Avex Pictures e Saber Links. Temos a história de Elsa, que recebe uma proposta de casamento de um nobre que de repente se mostra obsessivo de afeto. Sei. O grande truque dessa produção está em usar filtros de luz e movimentos lentos de câmera para criar uma atmosfera dramática e sofisticada, disfarçando de forma inteligente o fato de que os personagens quase não se movem na tela. Grow Up Show, Himawari no Circus Dan. A Aum Pictures surge com a obra original da Aniplex. É um anime sobre o auge do circo no Japão das décadas de 50 e 60, focado na jovem prodígio Mizuka e na diretora Maria, lutando para salvar sua trupe de dificuldades financeiras. Pelo promocional vemos que todas as piruetas serão em 2D. Animar acrobatas à mão é um verdadeiro pesadelo técnico de anatomia. Pelos promocionais teremos muitas técnicas de direção e câmeras para não estourar o orçamento, liberando os animadores-chave para focar exclusivamente na precisão física e na fluidez dos corpos saltando no picadeiro nas cenas principais. Temos o retorno da Kyoto Animation com Nijuseiki Denki Mokuroku Eureka Evrika, com Lantis e Pony Canyon no comitê de produção. Em 1907, a garota Inako e o freewheeling Kihachi saem numa jornada por Kyoto para encontrar um livro profético sobre eletricidade, que pode impedi-la de ser forçada a um casamento arranjado. Bom, é aqui o Ani, né? Nós já sabemos que a engenharia de animação aqui opera no limite máximo do que o 2D tradicional pode alcançar na TV. Sekai Saikyo no Koei, da Mahou Filme e produção da Kadokawa, onde o reencarnado Arihito usa sua classe não muito popular de retaguarda para se tornar o melhor suporte possível, gerenciando curas e bônus da equipe. Para Sekai Saikyo, o estúdio precisa equilibrar muito bem os ritmos. Habilidades de suporte não costumam ser espalhafatosas, então a equipe de efeitos visuais precisa abusar das luzes de aura e buffers para tornar a posição do Arihito interessante nos combates. Let's go Kaikigumi! Nessa comédia sobrenatural, o estúdio é o C-Station e com o comitê de produção fica a cargo da TBS e o Ralph HP Studio. A história foca no covarde protagonista lidando com uma organização que gerencia monstros assustadores, resultando em fenômenos totalmente bizarros.
até Tsunabe no Jan chega apresentando uma batalha culinária. O estúdio Troika fica na produção da animação e a produção fica a cargo da NBC Universal. A trama principal gira em torno da jornada de Jan para realizar o desejo de seu avô, derrotar o arqui-inimigo da família, Mutsuju Gobansho, e o renomado restaurante Gobansho. Cozinhar em anime exige artistas de props especializados em desenhar comida e uma pós-produção pesada, com reflexos hiperrealistas para tornar a comida apetitosa e a textura do vapor e do fogo perfeitas. Sayonara Lara, do estúdio Kinema Citrus e Kadokawa na produção, conta a história da sereia Lara, buscando reencarnar após 200 anos direto no Lago Biwa. O Kinema Citrus parece ter optado por seguir um estilo retrô, abandonando qualquer tipo de CGI e filtros digitais pesados, o que me parece ser um grande desafio para um anime com cenas subaquáticas. Mas ao mesmo tempo ganharemos um maior número de cenas animadas manualmente. Empolgante! Tem Kousaki no Seizukaren, na Bishoujo Ga, da Project Number 9 e Comitê da Pony Canyon. Hayato reencontra a amiga de infância Haruki, que na frente de todos é uma garota meiga, mas que perde toda a elegância quando estão sozinhos. Fazer anime com orçamento apertado é um sufoco, então o grande truque técnico aqui foi canalizar a verba escassa para os animadores principais focarem exclusivamente nas microexpressões faciais e nos cabelos da protagonista nos momentos-chave. Tomei na Yoru ni Kakeru Kimito, um romance poético do estúdio Macaria com a produção da Shoshiku. Kakeru é um jovem universitário introvertido que se aproxima da Koharu, uma garota completamente cega que sonha com fogos de artifício. Muito possivelmente a engenharia de Satsuei vai usar desfoques agressivos nas bordas das lentes, além de sobreposições de luz estourada, para transmitir a percepção sensorial da protagonista e criar uma atmosfera dramática sem precisar de muita movimentação física. Bushijiri Heijou Wahofuku Woshikai Mashita, um drama de fantasia do estúdio Comet. A jovem Elizabeth, prestes a ser a futura rainha, é aprisionada por seu noivo, que espalha boatos falsos sobre ela. Armada com seus 7 grimórios mágicos e motivada pela sua empregada, ela não chora, ela decide aniquilar o próprio reino. Fazer anime de vilã aristocrática overpower, com cenas de ação e magias chamativas com orçamento apertado, é uma aposta insana. Me parece que a consistência no design parece ter sido sacrificada para aumentar a qualidade de movimentação dos personagens. Só conferindo para saber o resultado. Não, ele tem toda a razão. Saikyo Degarashi, hoje no Onyaku TI Arasoi, animado pelo estúdio Mahou Film e com produção da Kadokawa e Beat Groove. Arnold, o sétimo príncipe, taxado de inútil por todos, mas que na realidade é secretamente um aventureiro classe SS, operando nas sombras para colocar o seu irmão no trono e não precisar lidar com a papelada imperial. Essa obra flutua entre a comédia política e a ação. O estúdio provavelmente vai precisar trabalhar a colorização digital das cenas. Nas aparições públicas de Arnold, cores saturadas e chapadas dão um tom cômico, enquanto Satsuei deve fechar as sombras em tons azulados para suas ações secretas noturnas. Suterari Seijo no Isekai Gohan Tabi, pelo estúdio EMT Squared e a produção da Lantis. A ex-cuidadora de idosos Rin é invocada como santa e logo descartada por ser considerada lixo. Mas ela desperta uma skill de sobrevivência e começa uma viagem explorando um mundo paralelo com foco em comida de acampamento e um carro, um camping car invocado. Hono no Tokyo Ujo, Dodge Danko, é produzido pelo estúdio Kyo e licenciado pela Avex Pictures, contando sobre a vida e os torneios de queimada de Araki, Stella e Olga no bairro. Movimentos esportivos e lançamento de bolas exigem que a animação trabalhe as linhas de distorção diretamente no desenho, o que gera um dinamismo muito fluido e nostálgico, que o estúdio Kyo parece querer resgatar. Gambaré, estúdio Kyo. Kimi ga Shinumade Koyu Shitai. É basicamente um anime de Yuri e guerra. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Do estúdio Hou-Tiu e produção da Infinity. Num orfanato que treina garotas como armas biológicas militares, acompanhamos o choque de China com a pequena e imortal Mimi, que sempre volta sorrindo e coberta de sangue. A transição abrupta de tons será o segredo aqui. A Hou-Tiu provavelmente vai aplicar contrastes chocantes
como o sangue estilizado e os ambientes limpos do orfanato, focando a carga de layout em reações assustadas e sutis no rosto de China. Koukaku Kidoutai, ou como é conhecido no ocidente, The Ghost in the Shell. A Science Saru, em parceria com a Production ID e a Kodansha, relança o gigante cyberpunk, um reboot serializado com a Major Motoko, na clássica caçada pelo Puppet Master, na cidade hipertecnológica de Niihama. Esse é o momento onde a engenharia visual chega no teto. A Science Saru tem a hercúlea tarefa de combinar o design de ciborgues em modelagem 3D com cenários futuristas colossais. Tayari Deshita, Ojou-sama wa Kakutou Game Nante Shinai, chega pelo estúdio Diomedia. Aya tenta virar uma garota elegante de colégio de elite, só para descobrir que a mais requintada de todas, Shirayuri, é viciada em jogos de luta competitivos. É mesmo? E a desafia para duelos bizarros após a aula. O que engaja nesse tipo de anime é o uso de inserts e a fluidez exagerada das mãos e dos dedos nos controles de fliperama, o que a Diomedia sabe fazer muito bem. Sora wa Kaikawa no Hotori, produzido pela veterana Tatsunoko Production e VAP. A estudante Yuri é arrastada por mãos fantasmagóricas através da água, sendo levada de volta no tempo para o antigo Império Hitita, a fim de servir de sacrifício para a rainha. A direção de arte tem muito peso na Tatsunoko Production. Os arquitetos de cenário terão muito trabalho para retratar a imensidão árida e a paleta de cores arenosas e douradas da Era de Bronze do Império Hitita, dando aquele ar de anime clássico. Tefuda ga Oome no Victoria, do estúdio Jin e produção da Kadokawa. A ex-espiã imbatível, Chloe, é traída e tenta recomeçar uma vida normal no país vizinho, sob a identidade da civil Victoria, mas logo descobre que as tramas políticas não largaram o pé dela. Animes de espionagem exigem boa coreografia de luta e fotografia sombria, o que pode ser um desafio grande para o estúdio Jin. Para manter o tom sem elevar demais o orçamento, o estúdio parece focar em cenas curtas e cortes secos durante o combate corpo a corpo. Eles devem usar a edição para tentar manter o dinamismo nas cenas. My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked, do estúdio Niwan e NBC Universal. Conta a história da filha legítima Mia, que acha que vai ser maltratada pelas meias-irmãs e a madrasta, apenas para descobrir que elas, na verdade, a adoram e são super doces. Uma produção limpa e com paletas muito claras. O foco da Neon parece ser manter as roupas muito detalhadas, economizando frames na movimentação para focar em closes encantadores e carinhosos dos rostos do elenco feminino. Thunder Tree, trazido pela Fuji TV, o estúdio responsável pela animação, ainda não foi anunciado. A história começa como uma ficção de amizade sobre 3 garotos apelidados de Small Tree, que estão assistindo a um DVD emprestado por um professor. Só que o DVD se conecta a uma outra dimensão e acaba sugando a irmã mais nova do protagonista, Futaba, o que leva a história para o lado sobrenatural. Tomb Raider King, produzido por um estúdio da Coreia do Sul, o Estúdio Ikki. A adaptação do famoso webtoon sul-coreano mostra Jo Hyun-soo usando a tática de se infiltrar para causar conflito interno e derrubar seus inimigos, na busca pelas relíquias. Esse anime é puramente focado em ação contínua. O Estúdio Ikki terá o desafio de adaptar o pacing vertical do webtoon para o aspecto horizontal e dinâmico da TV, exigindo que a equipe de layout recrie as perspectivas dos cenários quase do zero. Mebius Dust. Este anime será animado pelo conceituado estúdio Doga Kobo e produzido pela Asmic Ace. É um anime original de ficção científica ambientado 10 anos após a queda de um meteoro. Na história, jovens chamados de Rams Carriers, como o protagonista Araki e sua irmã Stella, precisam jogar um jogo de conquista de território para sobreviver em uma cidade da qual não podem sair. O Doga Kobo é famoso por sua fluidez no acting cotidiano, mas em Mebius Dust eles vão para o sci-fi pesado. A equipe de Satsuei terá que caprichar no brilho e nos efeitos tanto das partículas das habilidades Rams, como também na poeira cristalina que permeia o ar da cidade de Shinkatsushika. Sword Art Online Unanswered Butterfly.
um estrondo cinematográfico da Bandai Namco, animado pela Polygon Pictures. O filme funciona como ponte para o novo jogo Echoes of Ancred, no qual os protagonistas originais do longa, Emirun e Rex, buscam treinamento com a lendária Asuna, após terem perdido toda a equipe para o misterioso Black Swordsman. A Polygon Pictures é a mestre do CGI Cel Shaded no Japão. A engenharia visual aqui gira em torno da taxa de quadros e de renderizações dinâmicas. O desafio é sempre fazer as texturas 3D terem a aspereza e o charme do 2D tradicional, principalmente nas batalhas em grande escala. Hyomin Onin Start no Henkyu Ryushu-sama, da Studio 42 Animation, com o comitê da Inspion Edge. A trama mostra Dias, um herói de guerra que é recompensado com a administração de um território completamente vazio, composto apenas de planícies. Hanaori-san still wants to fight in the next life, pelo estúdio Leiden Filmes com a Pony Canyon e o estúdio Maozu. O protagonista Ryusei, um ex-rei demônio reencarnado como um Nietzsche moderno, só quer jogar videogame. O problema é que a heroína que o matou também reencarnou. E agora ela é uma colegial. Animes baseados em choque de mundos dependem muito de Genga focados em reações. O Leiden Filmes deve abusar da animação limitada nas piadas e subir drasticamente o nível dos desenhos-chave apenas nos momentos em que as memórias de combate aflorarem, criando o contraste da comédia. Though I Am an Inept Villainess, animado pelo Doga Kobo e financiado pela Toho Animation. Linda e de saúde frágil, a consorte Kou Heirin tem seu corpo trocado com o de Keigetsu Shu, a pessoa que tramou a sua morte. Mas Heirin resolve lutar e abraçar a liberdade que a saúde robusta de seu novo corpo lhe deu. Doga Kobo brilhando mais uma vez. Em dramas palacianos estilo corte chinesa imperial, a verba é devorada pelas roupas e ornamentos, chamados em produção de props. Manter essas texturas complexas fluindo na tela, sem cair o orçamento do episódio, é a prova de fogo dos diretores de animação e de arte. Kimitu Hanabito Yakusokuto, um filme original, feito em parceria entre Cinegasp e The Answer Studio. A história foca no misterioso festival de fogos de artifício em Nagaoka, que conecta o destino de dois jovens que não se conhecem, Makoto e Akira, através de uma pintura enigmática. Obras focadas em festivais e verão exigem o domínio absoluto da luz na fotografia. O Satsuei Kantoku deverá fazer um trabalho minucioso aqui, para dar a beleza visual necessária que esse tipo de obra exige. The Ribbon Hero, co-produzido pela Twin Engine e Tohoku Shinsha Film e animado pelo estúdio Outline, é baseado no mangá A Princesa e o Cavaleiro, do mestre Osamu Tezuka. O projeto usa os conceitos do próprio Tezuka, com o roteiro envolvendo a princesa Sapphire, tentando proteger sua nova casa do desastre cósmico chamado Nergal. Shira no Hi, o curta-metragem cinematográfico da Comics Wave Filmes. Ambientado em 1996, o protagonista Minato, lidando com os abusos do pai alcoólatra, reza para antigas chamas místicas, amaldiçoando o próprio pai. É o Comics Waves Films, estúdio dos incríveis Your Name e Suzume. A arte de cenários fotorrealista e com hiperdetalhamento em paisagens japonesas são o teto de qualidade do mercado. Tenho certeza que cada frame desse curta será minuciosamente iluminado com efeitos volumétricos celestiais. Sekiro no Defeat, longa-metragem animado pela Kizila com licenciamento da Crunchyroll e produção da Arch. O filme se passa 2 décadas após o jogo da From Software, expandindo a lore e acompanhando o leal Shinobi enfrentando o Ministério do Interior. A Kizila deve utilizar diretores de ação experientes no Jenga para passar o ritmo insano do sistema de quebra de postura do jogo original, principalmente na movimentação suja e frenética da animação das espadas e faíscas. A nossa maratona completa do checklist das 53 estreias da temporada de verão chegou ao fim! O que acharam da lista completa? Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e deixar um like. Te aguardamos no próximo vídeo. Tchau, tchau!